Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, né? Vocês que acabaram de chegar aqui na nossa live do CNB para falar um pouquinho sobre o projeto Rede de Afeto, gente cuidando da gente. A gente fica muito feliz, né, com a sua presença. A gente já tem aí quase 50 pessoas, né? A Rosa Maria, né, mandando um abraço para todos aqui. A consórcia Marta, que é uma super fã lá do Facebook do Conselho Nacional, está acompanhando aqui com a gente. A sua Mi, ó, com presente também nesse nosso momento aí, né? Quero desejar as boas-vindas também para o Orlando, a Assunção, para a Giovânia. A Giovânia está firme aí nas lives, acompanhando todas as lives, né? E esse projeto do Conselho Nacional de criar as lives, trazer esses momentos para que a gente possa se sentir informação, se sentir próximos, né, acolhidos, vai vir de encontro também com esse projeto da Rede de Caridade, da Rede de Afeto, que está bem legal, está bem animada, né? Assim, vem com uma ideia inovadora aí da equipe. A Tatiele vai falar com eles um pouquinho, vai explicar para nós como vai funcionar. A gente está aqui esperando o pessoal chegar, né, entrando na sala, vendo que o Beethoven também, ó, assiste todas as lives do Conselho Nacional, de Maringá, de Maceió, né? Legal, gente. Sejam bem-vindos, né, ao Confrade Carlos. Tá? Quem mais está vindo com a gente? A Yolanda Vasconcelos, a Assunção, a Giovânia lá de Maceió, não perde uma, né? Quem mais está aqui com a gente? Vamos ver. A Zozima também, né? Vai acompanhar essa live. Então, esse projeto, gente, nasceu do anseio, né, que temos nesse momento de pandemia. E falar desse momento, da parte que nos toca, né, ele é muito importante, porque o ser humano se relaciona demais. Né? Nós somos movidos a abraços, ao calor, né, ao aconchego, ainda mais nós vicentinos. E esse momento de dificuldade que estamos passando, desse isolamento, nos faz refletir as nossas atitudes e também pedir ajuda quando a gente precisa. Então, essa rede de afeto vai ser um canal de comunicação com os vicentinos, com as nossas obras unidas, né, para trazer um pouquinho aí de calma para os corações, acalantar, né, as pessoas. Vai ser uma live bem bacana, bem dinâmica, que vai trazer muito conhecimento para nós e apresentar também esse projeto da Rede de Afeto. Né? Eu queria agora chamar o confrade Christian, né, que vai iniciar para nós fazer essa abertura. Enquanto isso, vai dando o seu joinha aí para a gente, vai dando o seu oi, falando de qual cidade que você é, que a gente vai dando um abraço aí. Boa noite, confrade Christian. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que nos acompanham. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter cada um de vocês conosco hoje, nessa tarde, finalzinho de tarde. Cada um de vocês, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela participação. E vocês sejam também divulgadores, né? Difunda aí sobre a rede de afeto. Vamos iniciar então a nossa live com as orações tradicionais da Sociedade de São Vicente de Paulo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que iluminaste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, compadecei de nós. Rainha concebida sem pecado, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, rogai por nós. Todos os nossos padroeiros de nossas unidades vicentinas, rogai por nós. Quero dizer para vocês, com muito carinho, que o Nacional, então, oficializa o lançamento do projeto Rede de Afeto. Eu tenho certeza que será de grande valia para os nossos corações, para todos nós vicentinos, para todos os nossos funcionários, colaboradores da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, passo agora a bola para Tatiele, nossa jornalista, e tenho certeza que será uma tarde inesquecível. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês e boa live para todos nós. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mortes, isolamento social, pessoas desempregadas. A pandemia do novo coronavírus não veio sozinha. Ela trouxe uma avalanche de problemas e dificuldades aos quais a gente não esperava nesse momento. Não tem sido fácil para ninguém, a gente sabe. Provavelmente, se você está aqui hoje nessa sala, é porque é vicentino, aspirante ou funcionário de alguma obra unida. A você, eu gostaria de fazer as seguintes perguntas. Como você está? Está tudo bem? Está tudo bem com você, com a sua família? Desde que a pandemia começou, você tem sentido ansiedade, tristeza, insegurança? Como é que tem sido? Responda mentalmente, como é que tem sido essa fase na sua vida? Nós, vicentinos, passamos a vida toda cuidando das famílias que são a nós confiadas por Deus. Só que agora o problema é que nós também estamos precisando de alguém que cuide de nós. Em apoio psicológico aos confrades, consórcios, aspirantes e principalmente os funcionários de todas as nossas obras unidas que estão lidando diariamente com a Covid-19, o CNB lança hoje o projeto Rede de Afeto, gente cuidando da gente. Nesta live, você vai conhecer uma iniciativa pioneira da SSVP no Brasil de apoio à saúde mental. Vamos iniciar prescrevendo um remédio excelente que não tem nenhuma contraindicação para relaxar e trazer um pouco de alegria ao nosso coração que está tão sofrido, né? Com tanta informação triste, com os noticiários, com notícias de morte, de pessoas doentes. Vocês já ouviram falar em musicoterapia? É um instrumento terapêutico para aliviar cansaços e tensões do dia a dia. Portanto, hoje, nessa live, nós vamos também começar com música. Eu convido com muito carinho para essa live o cantor Miro da Mata. Ele vai apresentar para a gente a canção É Hora de Voltar para Casa. Miro, seja muito bem-vindo. Os vicentinos brasileiros te recebem de braços abertos, com muito carinho. A música faz muito parte da nossa vida vicentina. A gente tem várias bandas que foram criadas para animar os nossos encontros. Então, o vicentino é bem musical. E é um imenso prazer ter você aqui hoje. Ô, Tatiele, boa tarde. Boa tarde. Meninos. Com muita alegria que eu participo com vocês. Receber esse convite com muita alegria, porque é um momento que todos precisam, né, de trocar ideias através da música, né? A música traz esse afago para a gente, né, nesse momento difícil de afastamento, né? E não só a música, mas a arte em geral, né?
É um conforto, né, Miro? Exatamente, um conforto para quem faz, para todos nós, né? Então, muito feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós te agradecendo sua participação. Eu já conheço a música, viu, gente? Vocês vão se emocionar. Ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo agora. Mira, é com você. Obrigado. Essa música se chama É Hora de Voltar para Casa. Ela foi feita em 2016, muito distante desse momento que a gente está vivendo, né? E a proposta dela é justamente a gente voltar para o nosso interior, né? Para a gente se entender, se compreender, né? Mudar aquilo que precisa ser mudado, fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido. E assim a gente vai tocando a vida, né? Então, vou tocar ela para vocês aqui. A força que altera as forças vãs, que tudo leva e que traz a solução. A certa medida que não falha, pode até tardar, mas ocupa seu lugar. É hora de voltar pra casa. A luz já me chamou. Tempo, traga o que quiser. Tenho os braços abertos para o tempo que vier. Tempo, traga o que quiser. Tenho os braços abertos para o tempo que vier. A força que altera as forças vãs e tudo leva e que traz a solução. A certa medida que não falha, pode até tardar, mas ocupa seu lugar. É hora de voltar pra casa. A luz já me chamou. Tempo, traga o que quiser. Tenho os braços abertos para o tempo que vier. Tempo, traga o que quiser. Tenho os braços abertos para o tempo que vier. É isso, essa música fala também da força do tempo, né? De que tudo muda, né? É o nosso remédio natural. Obrigado, Tatiele. Obrigado, Vicentinos. Que música maravilhosa. Miro, Obrigado. só gratidão, só gratidão. Doce Obrigado. cuidado, afeto, carinho, aconchego para os nossos corações. Maravilhosa, a letra é linda, sua voz é maravilhosa. Queremos mais vocês nas nossas atividades, tá? Claro, tamo junto. Obrigada. Os Quem incentivos. quiser conhecer mais o trabalho, só procurar nas redes sociais, @Miro da Mata. A Miro da Mata, nós vamos seguir com certeza. São quase 50 mil vicentinos, nós vamos estar com você em todos os eventos, te prestigiando, tá? Obrigada, obrigada, gratidão. Tchau, tchau. Vamos continuar, pessoal? Temos muito assunto ainda nessa tarde, nesse início de noite. Da apresentação do Miro, né, fica a mensagem de que tudo vai ficar bem. A gente só precisa ter paciência. Ele cantou pra gente, né? Não vou cantar para vocês, não, fiquem tranquilos. Tempo, traga o que quiser. Tenho os braços abertos para o que vier.
Vamos ficar de braços abertos, vamos ter paciência, tudo vai passar e tudo vai ficar bem. E enquanto isso não passa, nós vamos poder contar com a rede de afeto. Este projeto, apesar de parecer extremamente inovador, ele foi inspirado em São Vicente de Paulo, que em 1617 atendeu um ancião francês atormentado espiritualmente. Logo, Vicente percebeu que não era só o ancião que padecia. Muitos membros daquela comunidade sofriam de problemas psíquicos, né, de falta de confissão, e eles precisavam de atendimento, eles precisavam de ajuda. A consórcia Ada Ferreira conhece bem essa história que eu acabei de introduzir para vocês, e ela vai apresentar com riqueza de detalhes, contextualizando com os dias e os problemas atuais. Ada é vicentina há 30 anos. Ai, não sei se eu podia revelar esse número. O pessoal vai querer saber a idade dela. Ai! Tem problema não, Tatiele. Eu nasci há 30 anos atrás. Exatamente. Ela é membro da Conferência Santa Bernadette de Lourdes, em Belo Horizonte. É psicóloga hospitalar, professora universitária e uma das mentoras do projeto Rede de Caridade, sem contar também que ela é nossa representante no Conselho Nacional da Família Vicentina. Ada, é com você. Eu quero dividir essa tarde com você, quero que você explique um pouco desse contexto dos problemas psicológicos diante dessa pandemia, justamente fazendo um link com os desafios que Vicente de Paulo teve na época dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria enorme encontrar todos vocês que estão conectados conosco através do Facebook do Conselho Nacional. Eu sei que nós já passamos de 100 conexões, mas atrás dessas conexões tem mais pessoas que nos acompanham através da rede. Agradecer a presença do Miro, que tanto traz para a gente, né, esse alento através da música, que é tão importante. E aí, quando a gente pensa, né, saúde mental em tempos de pandemia, fazendo uma retrospectiva agora de um passado recente, no início de março, nós fomos tomados por uma situação que a nossa vida ela foi interrompida bruscamente, né? Nós tínhamos sonhos, projetos, tínhamos uma série de coisas planejadas. No primeiro final de semana, onde foi oficialmente constatado que o Brasil ele fazia parte dos países que estavam atravessando pela pandemia, eu lembro que no dia 14 e 15 de março, nós ficamos o final de semana inteiro naquela expectativa, tem ou não tem a Romaria? E aí, quando a Basílica de Aparecida foi fechada, o Estado de São Paulo já não permitiu eventos de massa, nós, então, vivemos uma grande perda naquele instante, né? E aí, a semana foi transcorrendo a partir do dia 16 de março, e nós precisamos, então, interromper as nossas atividades. Nós saímos da conferência na semana anterior com a perspectiva de voltar na semana seguinte. A situação, né, a orientação da condição sanitária do país, ela nos fez paralisar, e aí começamos a voltar para nossa casa. Então, quando eu sugeri a vinda do Miro hoje à tarde, é nesse sentido, porque a gente precisou voltar para nossa casa física, geográfica, precisamos voltar para o nosso espaço familiar, mas, ao mesmo tempo, cada um de nós foi convidado a voltar para a sua casa interna, que essa é a proposta da música. E aí, quando a gente faz, né, essa associação com a saúde mental, como nós reagimos frente a esta imposição de viver um distanciamento social? Outras pessoas tiveram que viver um espaço de isolamento, outros de quarentena mesmo. A gente sabe que a realidade de algumas pessoas que nós conhecemos, né, em várias regiões de muitas pessoas, foi de viver uma situação, de fato, de quarentena. Então, isso faz com que a nossa cabeça, o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental, ele tenha sentido uma certa desestabilizada, né? Foi o que aconteceu no primeiro instante. Nós ficamos perdidos, sem saber muito como conduzir. Alguns de nós podem ter
acelerado demais as coisas, e quanto mais matérias nós recebíamos, mais a gente queria compartilhar com as pessoas, a gente queria absorver demais de informação através dos meios de comunicação. Outros podem ter manifestado um estado de ficarem paralisados sem saber, e agora? Eu não posso sair mais, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, cada um de nós reagiu de um jeito. E não existe uma receita pronta, não tem uma fórmula, não tem uma caixinha definida onde a gente pode abrir e procurar uma resposta, uma informação. Então, frente a isso, né, nós, enquanto profissionais da área da saúde mental, começamos a conversar. E eu comecei a conversar com um, com outro, com um e com outro, e depois a Esther vai explicar melhor a origem do Rede de Afeto, mas foi a partir dessa nossa preocupação com os nossos membros, os nossos confrades, as nossas consórcias, os aspirantes, que a gente sabe que tem conferência que conseguiu convocar pessoas para virem fazer parte da sociedade, mesmo em tempo de pandemia. Olha que coisa mais significativa, né? Através do nosso trabalho, do nosso testemunho, nós temos relatos de conferências que conseguiram atrair confrades e consórcios, aspirantes, e eles hoje estão como colaboradores dessas conferências que ainda não estão reunindo presencialmente. Então, pensando nesse cuidado, nós chegamos lá no Rede de Afeto, que a Esther vai explicar. Mas o que a gente consegue fazer de retrospectiva? Estou vendo aqui a Ana Paula Dias, é uma aspirante à Sociedade de São Vicente de Paulo, ela está conectada desde os Estados Unidos, né? Ela participou da nossa live na quarta-feira, e eu vejo a Ana Paula aqui conectada, como tantas outras pessoas, e a Ana Paula ela vai ingressar numa conferência nos Estados Unidos, na região de Nova York, muito em breve. Beijo grande, Ana Paula Dias. E aí, o que a gente consegue, então, fazer de link com o momento que nós estamos vivendo, com a questão da saúde mental, né, esse cuidado. Por quê? Porque o confrade e a consórcia, ele está acostumado a uma vida ativa. O que é isso? A frequência semanal na conferência, né, nós ficamos lá contando os dias e as horas para chegar o dia da reunião da conferência, porque é aquele encontro caloroso que a gente sente super confortável. Nós partilhamos a vida, nós partilhamos a palavra e partilhamos também a proposta da promoção humana a partir da nossa visita semanal. Então, a gente tinha essa vida ativa na conferência, fazia as visitas, muitos de nós, né? E aqui tem gente da Comissão de Jovens, do DENOR, do DECON, do Departamento Missionário, da ECAFO, que a gente tem atividades praticamente toda semana. Se a gente não cuidar da nossa agenda, nós temos uma sobrecarga gigantesca de eventos, de compromissos vicentinos. E aí, de uma hora para outra, isso tudo chegou e caiu. Tem a Helena também Menezes Dalva, ela está nos acompanhando desde Guiné-Bissau. Não, desculpa, de São Tomé e Príncipe. Bem-vinda, Helena. Que alegria ter você aqui conosco, de São Tomé e Príncipe. É um país na África. E aí, nós então fomos, né, paralisados, a nossa estrutura, e muitos de nós foi sentindo uma certa dificuldade. E o que é o paralelo que a gente consegue fazer com o nosso ato fundacional enquanto família vicentina? Vicente de Paulo, ele já era padre há quase 20 anos, 19 anos já como padre, ele ainda não tinha conseguido se identificar dentro de uma missão efetiva e que ele sentisse confortável. Ele estava lá na região de Folleville, né, servia para a família de Folleville, os Gondes, e aí ele foi atender a confissão, o moribundo que estava no leito de morte. Quando o padre Vicente aproxima desse enfermo, que estava muito grave, ele escuta em confissão este homem falando com ele: Padre Vicente, o maior sofrimento das pessoas, ele está centrado na dor existencial. As pessoas estão sofrendo emocionalmente. E aí, nessa hora, gente, o Padre Vicente, ele teve um clique. Ele falou, peraí, é isso mesmo. Eu vou fazer o sermão lá em Folleville, lá na igreja, e vou contar para as pessoas que nós, enquanto igreja, precisamos abrir o nosso coração, abrir o nosso ouvido para escutar a dor, o sofrimento do outro. E aí, por isso que o Rede de Afeto, ele vem trazendo esse link com o ato fundacional nosso da família vicentina.
né, em 1617, 25 de janeiro de 1617, o Padre Vicente, ele faz o grande sermão tocando o coração e os ouvidos das pessoas, porque as pessoas precisavam ser cuidadas como seres humanos. E é esse cuidado que nós agora estamos pensando frente a uma pandemia. Né? Quando eu tive a oportunidade de visitar Folleville em 25 de janeiro de 2017, vocês não têm ideia do que foi o meu sentimento enquanto ser humano de gratidão. Né? Eu já saí de Paris, assim, num estado de completa transbordamento, né? Eu estava transbordando de gratidão de Deus me permitir vivenciar aquele momento em Folleville e fazer a retrospectiva de 400 anos. E sempre que eu lembro, né, dessa oportunidade que eu tive na vida de estar lá em Folleville, eu recordo que eu não posso ser o mesmo ser humano. E a nossa proposta, como membro da Sociedade de São Vicente de Paulo, hoje, é cuidar de cada um de nós. Porque nós podemos passar por momentos de fragilidade, de tristeza, de euforia, de alegria, de ansiedade, de vários sintomas, vários sinais que podem vir a manifestar, mas o que não pode acontecer é a gente permanecer naquela condição. Né? Muitos de nós estamos precisando ser cuidados. A gente sabe que já estão sendo desenvolvidos projetos, cuidados, não projetos efetivos como Rede de Afeto, mas várias regiões já estão tendo esse cuidado de um telefonar para o outro. A gente sabe de confrades que já está na melhor idade, que está ligando para o outro, né? Como o confrade Hélio, ele liga para as pessoas lá em Valadares, e aí ele liga e ele fala, eu estou ligando para fazer oração. Olha que gesto lindo, que gesto cuidadoso. E é isso que nós precisamos resgatar. Né? Na nossa fundação, em 1833, todos nós sabemos que Frederico Ozanam, ao fundar a Sociedade de São Vicente de Paulo, ele entendeu que ele estava trabalhando no cuidado com os amigos. E a rede de afeto é isso. Nós queremos cuidar de todos vocês. Nós não temos condições de cuidar de todos, mas por isso que nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros, né? E afeto é isso, é aconchego, é abraço. Como nós estamos sentindo falta desse abraço que a gente não pode dar nas pessoas nesse momento. E aí nós temos que buscar outras formas de abraço. Ontem eu recebi uma foto da Lua, era a forma que o meu amigo, o confrade, ele falou comigo, eu estou aí com você, eu estou cuidando de você. Anteontem, uma outra pessoa me mandou uma foto de uma flor. O outro manda, às vezes, uma foto tomando um café. Né? Isso é afeto, isso é cuidado. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, quando a gente pensa saúde mental em tempos de pandemia, é conseguir compreender a grande mensagem de Vicente de Paulo em 1617, quando ele funda a família vicentina, o nosso ato fundacional da família vicentina é cuidar da dor espiritual. É lindo quando nós compreendemos isso. Né? A família vicentina, ela não foi fundada num primeiro momento para levar cesta, para levar roupa, para levar necessidades materiais. A família vicentina, Vicente de Paulo, ele foi tocado no coração, foi tocado no ouvido e se colocou para ação a partir de uma escuta da dor existencial. E nós estamos preocupados, né? Nós queremos cuidar dos confrades, das consórcias, dos aspirantes, dos colaboradores das nossas unidades vicentinas, em especial dos nossos colaboradores que estão lá na linha de frente das nossas 600 instituições de longa permanência. Sabemos de relatos de colaboradores que deixaram as suas casas e estão passando o tempo da pandemia dentro de uma instituição de lar, de instituição de longa permanência, né, num lar de idoso, cuidando daquele idoso, porque ele sabe que se ele sair e tiver contato com a sociedade, com a família, ele pegar transporte, ele ir no supermercado, ele pode voltar dali de uma outra forma. Então, ele fez a escolha, aquele colaborador está fazendo a escolha de permanecer conosco. Mas ele pode sentir cansaço,
né? Ele pode sentir um determinado momento desanimado da caminhada, ele precisa de ter as pausas no horário dele de trabalho. Outro dia eu conversava com um grupo de uma ILPI, no interior aqui de Minas, né? Nós fizemos uma reunião com os profissionais, e aí nós conversávamos o tanto que é importante, mesmo não tendo essa proximidade do abraço, do toque de mão, mas que a gente possa levar uma cartinha, que o outro possa preparar um lanche e levar, né? Um bolo que é preparado, um chocolate que eu levo, uma fruta. Então, são cuidados que a gente vai desenvolvendo. E nós, enquanto membros dessa grande rede, né, aqui no Brasil, nós somos mais de 153 mil membros da Sociedade São Vicente de Paulo. Nós precisamos ter muita força, precisamos estar muito bem conosco, no primeiro momento, para depois nós conseguirmos ir de encontro ao outro. E Tatiele já fez uma abertura brilhante quando ela fala, né, de toda a contextualização da pandemia. Nós sabemos o quê? A pobreza ela vai aumentar, o desemprego ele está crescendo, né? Sabemos de relatos de pessoas muito próximas, mesmo que não são pessoas próximas, que estão perdendo o emprego. Então a pessoa vive aquele quadro, aquela situação, ela tinha todo um projeto. E aí, quando a gente pensa, né, cuidar da saúde mental, é buscar formas de trabalhar para termos um certo equilíbrio. Porque se todos nós, imagina 153 mil membros da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil, se a gente perde o equilíbrio, nós perdemos a nossa estrutura psíquica, o que vai acontecer? Nós não teremos força para poder pegar e contribuir com o outro, né? Então, a nossa proposta é essa. E eu desejo muito, assim, que vocês possam abraçar o projeto conosco. Nós vamos precisar da colaboração de todos. Todos seremos úteis. Claro que cada um, né, colaborando dentro da sua condição. A Esther vai explicar isso melhor, a Adriana vai ajudar para que a gente possa compreender um pouco dessas manifestações. Mas o mais importante é que o Rede de Afeto, ele conseguiu fazer esse link. O cuidado de Vicente de Paulo em 1617, quando a família vicentina, né, o primeiro ato lá que a gente chama fundacional, foi essa ação de Vicente, escutar a dor com o ouvido e com o coração e partir para acolher o outro. E aí depois, 1833, Frederico Ozanam e seus amigos, eles entendem que a prática da caridade era esse cuidado. E aí Frederico Ozanam, nesse cuidado imenso com o outro, ele tratava as pessoas como amigos, ele escrevia cartas, e cada carta de Frederico Ozanam é uma preciosidade. Por quê? Porque Frederico, ele escreve com a alma, ele escreve com o coração. Ele escrevia, né? E ele escrevia, eu falo como se ele estivesse presente, mas ele está presente mesmo, né? E ele escrevia de forma lindíssima, porque ele, na carta dele, como é que ele escrevia? Eu estou assim, meu amigo, eu sinto desse jeito, faz tempo que eu não consigo escrever para você, mas na última correspondência você me relatou isso, o que você conseguiu fazer depois? Né? Quem gosta de ler, né, e eu acredito que todo confrade, toda consórcia, ele deve gostar demais de ler, nós precisamos ler muito a vida de São Vicente, a vida de Luísa de Marilac, que as cartas dos dois eram belíssimas. Precisamos ler sobre Vicente de Paulo, Frederico Ozanam e seus amigos. Então, esse é o convite desse cuidado com a saúde mental em tempos de pandemia e pós-pandemia, né? Que nós possamos, então, conseguir compreender a dimensão do Rede de Afeto e que ele vem como essa resposta a um chamado da família vicentina. Nós estamos aqui hoje tendo esta mesma perspectiva, né? O olhar de Vicente, o olhar de Frederico, indo ao encontro primeiro entre nós, para depois nós estarmos bem para cuidar do outro. Que partilha maravilhosa, Ada, que ideia sensacional. Os psicólogos da Sociedade São Vicente de Paulo deram um passo assim, importantíssimo nesse auxílio ao apoio mental de todas as pessoas, de todos os vicentinos, os aspirantes, funcionários de Obras Unidas. E que alegria a gente poder repetir o gesto de Vicente, né, Ada? Nesse momento atual, poder fazer de novo, inspirar nele
e tenho certeza que vai ser um sucesso. Muitas pessoas estão precisando de apoio, não tem como pagar, porque a crise, infelizmente, veio junto com a pandemia. Então, vai ser um abraço de novo, um abraço da Sociedade São Vicente de Paulo em todas essas pessoas. Ada, tem um monte de gente acompanhando aqui, um monte de fãs. Deixa eu falar o nome de algumas pessoas. Fala. Estão conosco a consórcia Maria Zita, a Vânia, Laudir, Leni, Serafina, que fez questão de falar que é de Patos de Minas, Marianice, José Heitor, Henrique, Aguinaldo, Thalita, João Carlos, Maria Terezinha, Mari, Kleber, Confrade Hélio, um beijo no senhor, Valesca, Luiz Alexandre, a nossa maravilhosa juventude, com a consórcia Denise Ramos, Fernando de Barbacena, Maria José de Barretos, Márcio Rabelo, João Carlos, Lana, Carla, Heraldo, Maria do Céu, José Euchoski, espero ter falado seu nome certo, confrade, Roberto Abreu, muita gente conectada aqui com a gente hoje, graças a Deus. Tem família sentida também, o Padre Anderson está conectado. Padre Anderson, que bacana. Pessoal, quem está assistindo com a gente, a Ada volta no final para responder perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo, no espaço de comentários, que no final a Ada com as outras psicólogas voltam para esclarecer. Obrigada, viu, Ada, pela participação. Daqui a pouco você volta aqui para falar comigo. Tem gente também do Peru participando, acabei de ver. Que chique, uma live internacional. Peru, São Tomé e Príncipe. Vamos continuar? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1/3 ou até metade da população poderá desenvolver algum tipo de manifestação psicológica por causa da pandemia. Para explicar o que são essas manifestações psicológicas, eu gostaria de convidar a consórcia Adriana Santana. Adriana é membro da Conferência Nossa Senhora da Conceição em Itabuna, na Bahia. É psicóloga, especialista em saúde mental e atenção psicossocial. Adriana, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada a todos pela então, assim, como vocês puderam já ver um iniciozinho aí dos impactos que a pandemia vem causando, e como a Tatiele colocou aí, da Organização Mundial de Saúde, né, essa estatística grande, né, metade da população pode vir a ser atingida por essas manifestações psicológicas. E eu vou falar bem rapidamente, assim, sobre cada uma delas, né, quais são os sintomas e alguns manejos que a gente pode estar usando para minimizar esses impactos. E a primeira delas, que eu acredito que todo o mundo está experienciando, é a ansiedade, né? O que é a ansiedade? Na verdade, a ansiedade, ela é uma coisa boa, é um sentimento bom, né? É necessário. Mas o que é isso? Ela é um sinal de alerta frente a algum perigo, né, ao desconhecido e ao novo. E é exatamente tudo isso que a gente está passando agora, né? Um vírus super desconhecido, estamos à frente, de fato, de um perigo, que é um vírus perigoso, que mata, que pode matar, né? E que a disseminação dele é muito rápida, enfim. Então, tudo isso nos deixa muito ansioso, né? Essa incerteza de quando é que isso vai passar. Quando isso aconteceu lá em março, que disse, vai ficar em casa. Quando a gente ficou sabendo, a primeira semana que vai ficar em casa, acho que todo mundo ficou, poxa, beleza, né? Ficar em casa, te dar uma descansada, mas todo mundo achou que seria uma coisa rápida. E já perdura, né? Já estamos agora em junho, e não temos nenhuma perspectiva de que vai ser junho, julho, agosto, a gente não sabe quando que isso vai acabar. Então, essas incertezas, se você pegasse um aparelho do médico lá, né, para auscultar o coração do ser humano hoje, com certeza ia estar lá encontrando medo e incerteza, porque é o que a gente tem vivenciado, né? E, assim, quais são as sensações da ansiedade? Como é que eu sei que eu estou ansioso? A gente precisa se conhecer os nossos sentimentos, conhecer as nossas reações, para conseguir identificar o que é e de que forma a gente pode estar trabalhando essas questões. Então, a ansiedade, ela vem como sintoma dor ou aperto no peito, aumento da pressão dos batimentos cardíacos, falta de ar, a sensação de fraqueza e cansaço,
a falta de concentração, aumento ou falta de apetite, ou você come demais ou você não come, né? E, assim, muitas outras sensações. Então, eu acredito que todo mundo está vivenciando um pouco dessa situação. O que é que você pode fazer para diminuir esses impactos da ansiedade, né? Porque, assim, a maioria das pessoas que estão ficando em casa, nem todo mundo está podendo, né, trabalhar nos serviços essenciais que estão precisando sair, mas aquelas pessoas que estão ficando em casa, elas costumam ficar ainda mais ansiosas, né? Porque, assim, a perda da rotina habitual acaba deixando você meio perdido. Então, assim, não faça da sua vida, nesse período que você está em casa, como se todos os dias fosse domingo. Isso aumenta a sua ansiedade, isso aumenta o tédio, aumenta a irritação, né? Porque tem gente que amanhece de pijama e fica até a noite de pijama, não faz nada, não produz nada. Não é que você tenha que criar. O ideal é que você crie uma rotina, mas uma rotina leve, né? Que você possa, porque você se organiza para o dia seguinte. O que é que você vai, uma atividade física, né? O que é que você acordar, você ter horário para acordar, horário para se alimentar. Essa rotina precisa continuar existindo, né? Isso vai te ajudar a reorganizar aí a sua vida. Trabalhar também quando você está muito, percebe que você está. Eu já recebi muitas ligações de confrades e consórcios amigos aqui, que falam, Adriana, eu estava tentando aqui, mas agora eu não estou mais dando conta, me ajuda aí, eu estou muito ansioso, o que é que eu faço? Né? Então, a gente orienta a trabalhar a respiração, né? Respirar fundo, fazer esse exercício ao levantar, respirar, por pelo menos aí, uns 5 minutos, você só fazendo essa atividade de respiração, respirar fundo, inspirar bem lentamente, né? Ouvir uma boa música. Essa questão da respiração, ela é importantíssima, porque ela ajuda você a se acalmar. E antes que você ultrapasse o seu nível de ansiedade, porque às vezes você está num pico de ansiedade tão grande que a respiração ela já não vai mais funcionar, né? A questão das notícias também, né? Você precisa pensar, assim, quais são os pensamentos que me deixam ansiosos, que me trazem sentimentos ruins. Então, assim, o que estava acontecendo, como a Ada colocou no início, né? Aquela enxurrada de informações, a gente sentia a necessidade de saber o que estava acontecendo, e aquilo foi a pior fase, porque as pessoas que assistiam demais, né, se enchiam demais de informação, um dizia uma coisa, outro dizia outra, você sente uma fragilidade muito grande aí nas redes que deveriam estar nos trazendo mais segurança, você não consegue ter essa segurança, porque o ministro da Saúde diz uma coisa, o presidente vem e diz outra, no comércio você vê as pessoas agindo de outra forma, então você começa a ficar confuso, isso tudo lhe traz, né, umas sensações muito ruins. E assim, além de você criar essa rotina que vai organizar a sua vida, não é uma rotina de trabalho, não é aquela rotina pesada que você tem que lavar, que passar a mulherada, né? Não, mas coisas leves, né? Amanhã eu vou fazer uma chamada de vídeo para conversar com os amigos, né? O WhatsApp hoje, ele libera até 8 pessoas na chamada de vídeo. Então, faz essa chamada, faz a resenha com as pessoas, com os amigos, o que você costumava fazer, né, que você pode, a gente tem como utilizar esses recursos hoje tecnológicos, a gente deve estar usando desses recursos, né, e assim, não ficar só, porque às vezes a solidão, né, ela costuma trazer esses pensamentos. Quando a gente fica sozinho, a gente pensa um monte de coisa. Então, assim, o que você está sentindo? Compartilhe com alguém que você confie, com um amigo, né? Então, assim, a gente pode estar criando várias coisas que vá minimizando esses impactos. Uma outra manifestação, eu falei a primeira, a ansiedade, né? Uma outra também que é bem comum, né? Então, e com relação a esses sintomas, né, da ansiedade, se você está sentindo isso, é super comum por conta do momento que a gente está vivendo. Então, assim, não pense que você está ficando maluco, enfim, não, é normal. Você só precisa reconhecer isso e começar a aprender a lidar com isso, de que forma você pode estar melhorando isso. A outra questão é a depressão, né? O que é a depressão? A depressão é um transtorno mental caracterizado por uma tristeza profunda, né? E, assim, a perda do interesse por coisas que eram prazerosas. Antes era muito prazeroso, você fazia porque você gostava de fazer. Você começa a perder isso. A gente percebe, a depressão hoje, ela é bem bom até frisar isso, hoje ela tem muitas caras,
né? Hoje é muito difícil você identificar, principalmente a juventude, porque nem sempre ele vai apresentar a depressão com essa tristeza, né? A gente falava no ano passado, no mês de setembro, né, que é o mês do suicídio, em uma das palestras, e trazia exatamente isso, como as pessoas costumam camuflar a depressão. Hoje, ela não está mais escondida atrás de uma tristeza profunda, muitas vezes está atrás de um sorriso, de uma pessoa super extrovertida, né? E, assim, no jovem você pode perceber, né, nessa mudança de comportamento, principalmente a perda de um objetivo. Ele já não ele se interessava tanto. E, assim, nessa pandemia, né, a gente pode perceber que a juventude, assim como todo mundo tá perdido, está todo mundo vivenciando essas manifestações, né, a juventude, ela acaba sofrendo um pouco mais, né, porque, assim, eles tinham uma expectativa, né, os meninos que estavam aí, os meninos da CCA, e saindo, os jovens da CJ, que estavam se preparando para um Enem, para um vestibular, planejando já a sua vida, e agora tem que parar tudo e não sabe quando vai voltar isso, né? A gente percebe também essas perdas, né? A depressão, ela vem hoje por uma perda muito real, né? Essa perda que a gente percebe quantos de nós, né, nossos amigos, nossos familiares, todos os vicentinos, né, do mundo aí, você pode perceber que alguém perdeu alguém, né? Não pode ser que não seja familiar, mas um amigo, alguém próximo, alguém conhecido, vítima da Covid, né? E essas famílias que perderam, né? Porque, assim, é uma doença, é uma morte solitária, né? Você não tem direito nem de realizar os rituais de despedida, que é natural, que é comum que a gente sempre faça isso. Então, assim, para a elaboração desse luto, dessa perda, é muito mais difícil. Então, por conta disso, esse aumento no nível de depressão, né? Então, assim, são perdas, não só de morte mesmo, mas, assim, muito como Ada colocou, muitos pais de família perdendo emprego, né? Muita gente, empresários fechando as suas lojas, aqui na nossa cidade mesmo, 40 lojas a gente já sabe que não vão abrir quando terminar a pandemia, porque os empresários já não dão mais conta, né? Então, essas 40 lojas fechadas, imagine aí quantos funcionários sem emprego, né? Então, são essas perdas, o que acaba gerando também, levando a esse processo, para esse adoecimento psíquico, que a depressão é essa dor existencial, como a Ada colocou aí no início, né? Outra é o estresse pós-traumático. Quem vivencia o estresse pós-traumático também ele é um transtorno de ansiedade que é gerado por experiências negativas vividas por um indivíduo. Eu vou trazer um exemplo assim, por exemplo, uma enfermeira, né, que está ali na linha de frente e de repente ela contrai, né, ela é infectada pelo Covid e ela se sente, primeiro, estigmatizada, as pessoas não querem chegar perto, as pessoas excluem, né, não tem, então eu ouvi relatos, né, de uma profissional da enfermagem, exatamente sobre isso, então ela assim, sofria de uma solidão tão grande, e além dos sintomas do vírus, que não são fáceis, e você suportar isso tudo sozinha, você precisa estar sozinho para suportar isso tudo. Então, assim, é uma experiência super negativa que pode não aparecer esse estresse pós-traumático, esse sintoma na vida dela agora, mas daqui um ano, quando tudo tiver passado, todas as vezes que ela... Alguma situação que faça ela lembrar o que ela passou durante a pandemia, ela vai ter os mesmos sentimentos, o mesmo sintoma de como tudo aquilo tinha acontecido antes. Então, por isso chama, né, estresse pós-traumático. Uma pessoa que sofreu alguma violência, uma violência como estupro, né, qualquer tipo de violência que lhe gera um trauma. Tem também a síndrome do pânico, que a síndrome do pânico, ela é também um transtorno de ansiedade, né, gente? Agora, assim, quando eu falei lá da ansiedade, eu falei, é normal, todo mundo tem ansiedade, todo mundo é um sinal de alerta frente a algo novo, né? Se você é um emprego novo que você vai concorrer, vai para uma entrevista, você sente ansiedade,
né, uma prova para um concurso que você vai fazer. Então, são medos, sintomas reais, de algo real, né? Já a síndrome do pânico, ela já não é mais normal, já sai do quadro da normalidade e passa a ser patológico. Então, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade que vem com o indivíduo, ele sente muito medo, é muito desespero, muito medo, é uma sensação real de morte, né? São todos esses sintomas que eu citei antes da ansiedade, porém, com muito mais intensidade, né? E, assim, pode surgir sem nenhum motivo, às vezes até dormindo você pode, né, ter o ataque de pânico. Então, é um sintoma muito, muito sério, né, e difícil nesse caso, esse sintoma, a ansiedade, a síndrome do pânico, você precisa entrar com a medicação, né, porque não é controlado apenas com a respiração e tal, é porque os sintomas, né, como o aperto, você sente como se você estivesse infartando na síndrome do pânico, então é algo que realmente te aterroriza. E uma outra manifestação que tem aumentado, todas essas manifestações que eu venho citando, elas aumentaram bastante nesse período da pandemia, né? E uma outra manifestação é o aumento do consumo de álcool e drogas, né? Eu vi uma pesquisa pela Fundação Oswaldo Cruz, falando que 20% de aumento, principalmente entre os jovens, no aumento de consumo de álcool, e principalmente com os jovens em drogas ilícitas, não é nem as drogas lícitas, mas as drogas ilícitas. Eles não estão dando conta, né, desse estresse de ter que ficar em casa, né, e assim, eles ficam buscando um meio de fugir daquilo, né, às vezes o estresse é tão grande, e aí eles vão buscando fugas alternativas, que são fugas prejudiciais, acaba sendo fugas que não trazem um bom retorno. E para muitos, além do consumo de álcool, né, aumenta também o número de violência. Principalmente está todo mundo em casa, mais tempo em casa, o homem ficar em casa sem trabalhar, né, com as crianças todas em casa, a esposa em casa. Então, assim, a rua, na verdade, acabava sendo uma forma de você, né, tá cheio aqui, você sai, dá uma respirada, dá uma aliviada, e aqui não, você tem que ficar em casa. Então, esse estresse vai aumentando, e muita gente está buscando como fuga aí o uso do álcool e da droga. E por consequência de todas essas manifestações anteriores que eu falei, né, na depressão principalmente, vem aí muitas as ideações suicidas, né, o autoextermínio, e é importante lembrar que quando acontece normalmente quem comete suicídio não quer morrer, né? Não é a intenção morrer, mas ele quer acabar com essa dor, com esse que ele vem passando. O último estágio, o indivíduo acaba sendo. É isso, Tatiele. Muito boa toda a sua reflexão, toda a sua percepção, porque às vezes, né, consórcia Adriana, as pessoas estão passando por um momento desses e nem sabem, né, o que é uma doença psicológica, que tem tratamento, que tem cura, né, e a gente percebe também, consórcia Adriana, a dificuldade das pessoas de aceitarem, né, que tem um tipo de problema, um certo preconceito, né, e não precisa ter medo, não precisa ter preconceito, porque tem tratamento, né, hoje está cada vez mais... Quando você reconhece que você a negação é a... E com rede de afeto, isso vai ficar bem claro, as pessoas vão sempre procurar ajuda, nós vamos trabalhar com a divulgação da importância do acompanhamento psicológico, da importância da terapia, né, na evolução das pessoas, no processo de amadurecimento, para lidar com essas dificuldades. Muito obrigada, viu, consórcia Adriana, por estar aqui hoje conosco. Eu quero falar o nome de algumas pessoas que estão aqui hoje na live. Vamos lá, quem está aqui? Confrade Márcio Rabelo, João Carlos Salles, Maria José de Barretos, Fernando de Barbacena, Valesca, Luiz Alexandre,
Heraldo, vamos ver quem mais. Cida Petek, Amanda Dias, Ligelana, Carla, Evelyn, Rita, Tarli, Vinícius, Edna, Mislene, Denise, Rita, Fátima, Lúcio, Padre Anderson, Neide, Zosima, Paula Costa, Jorge Luiz, que é um confrade do Peru, Maria Ivanda, Andréia, Luiz de Passo Fundo, Bete, da Bolívia, Helena, Genilda, Maria Terezinha, Maria Miranda. Só gente boa, né, Christian? Só gente boa, Tatiele. E você tem uma participação importante para anunciar para a gente aqui agora, não tem? É verdade. Essa participação linda de todos os vicentinos aí, não só do Brasil, mas espalhados aí pelo mundo afora. Quero anunciar e agradecer. Bem-vindo, Padre Tomás Mavric, superior da Congregação da Missão, está conosco. Bem-vindo à nossa live. Que honra, Christian, que honra ter o sucessor de São Vicente aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo, Padre Thomas. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Temos aqui receba um abraço à rede de afeto dos vicentinos brasileiros. Vamos para a última parte? Estamos quase terminando e queremos todos vocês aqui até o último minutinho. Agora chegou o importante momento. Com vocês, o projeto Rede de Afeto, que será explicado pela consórcia Esther de Matos Ireno. Esther é membro da Conferência Nossa Senhora do Loredo e é professora de psicologia. Muito bem-vinda, consórcia Esther. Boa tarde, Tatiele, boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa de hoje, né? Realmente feliz de concretizar algo que nós vínhamos sonhando, que nós vínhamos pensando, na verdade, há muito tempo, sabe, Tatiele e todos que estão nos ouvindo, né? Temos aqui queridos amigos de perto, queridos vicentinos de perto, vicentinos de longe. Na verdade, hoje, escutando um pouco a Ada e tudo que a gente veio conversando essa semana, eu estava me recordando, gente, que o projeto Rede de Afeto começou a nascer no coração de alguns vicentinos, né, e no meu coração, lá na JMJ de 2008, né? A gente sempre fala que a semente vai sendo plantada e vai aos poucos se concretizando. Quando o grupo de vicentinos esteve na JMJ de 2008 na Austrália, e aí com o Frade Christian, Thalito, Vandenberg, que está aqui nos assistindo também, e vários outros amigos estiveram lá conosco, nós vimos que lá na Austrália, naquela época, o índice de depressão era muito alto, era o maior do mundo naquele momento. E lá, muitos vicentinos já faziam trabalhos relacionados à promoção de saúde mental. E naquela época, né, eu já era formada em psicologia, eu já era profissional, e me chamou muita atenção. E então, eu fiquei pensando, né, será que em algum momento a gente vai fazer isso? Será que em algum momento vai precisar que os vicentinos vão também trabalhar com saúde mental? Será que existirá um momento que isso vai ser necessário? Então, os anos foram passando, e aí chegamos, então, aqui, março de 2020, pandemia, isolamento social, de um dia para o outro, foi literalmente, né, de domingo para terça-feira, vamos fechar tudo, vamos parar tudo, todo mundo entra em home office, igrejas não vão ter missas presenciais, né, virtuais, conferências, e tudo que nós estamos vivendo aí. Bom, então, lá no fim de março, do Conselho Metropolitano de Maringá. Certo. Oi. Eu acho que é melhor tirar o fone que está dando microfonia. Sim. Ok? Melhor para ouvir agora. Ok. E então, em março de 2020, né, e aí a gente entrou nessa pandemia, e então o que a gente vai ver? Nós vamos ver toda essa situação, aí muito bem descrita, né, pela Ada e pela Adriana, de pessoas entrando num nível de sofrimento mental muito grande. E no final de março, então, eu recebi um convite do Conselho Metropolitano de Maringá, através da consórcia Bárbara, para quem eu também mando um grande beijo, a Renata, né, o confrade Vitor,
para a gente conversar com os jovens sobre saúde mental em tempos de pandemia. E eu saí daquela live muito preocupada, muito angustiada, ao observar nos relatos e nas perguntas que nós fomos recebendo durante a live, que muita gente estava sofrendo, muitos vicentinos estavam sofrendo, né? E algumas perguntas que foram feitas naquele dia me marcaram muito, e uma principal, quando uma pessoa perguntou, né, um vicentino ou vicentina, perguntou se depressão era falta de fé. E aí eu fiquei pensando, falei, nós precisamos falar mais sobre isso. Nós precisamos ajudar os vicentinos, né, que hoje estão isolados em casa, que estão naturalmente sofrendo com depressão, com ansiedade, alguns inclusive com pânico, podendo, profissionais da área de saúde, desenvolver o estresse pós-traumático. Nós precisamos ajudar essas pessoas, precisamos, inclusive, orientá-las, né, como profissionais, para que elas saibam que a depressão não é falta de fé, que não tem ninguém neste momento sofrendo dessa forma por falta de fé, mas estão sofrendo porque nós estamos diante de um contexto socioemocional muito difícil, nunca vivido na história, pelo menos recente, da humanidade, né? E aí, passado alguns dias, então, fiz um contato com a Ada. Falei, Ada, acho que está na hora da gente pensar em um projeto, e a Ada falou, Esther, eu também ando pensando nisso, e aqui estamos nós. A Ada, então, convidou a consórcia Deise, de Governador Valadares, para quem também eu mando um abraço, consórcia Adriana, né, que já falou aqui antes de mim, o confrade Orlando, também psicólogo, e nós fizemos uma primeira reunião, e dali, então, nasceu o projeto Rede de Afeto. Então, faltava, depois dessa reunião, onde nós falamos isso é necessário e é possível, vamos então escrevemos um projeto, o nome foi dado por um querido amigo, confrade Aguinaldo, aqui de Barbacena, mandei o projeto para ele, falei, Aguinaldo, o que você acha? E aí ele falou, Esther, tem nome de Rede de Afeto, tem cara de Rede de Afeto, e o nome pegou, e eu acho que é isso mesmo, né? É uma rede que nós queremos fazer para demonstrar afeto uns pelos outros. E os princípios básicos desse projeto, como a Ada já falou, primeiro, nós somos uma rede de caridade, nós estamos numa rede de caridade sonhada por Federico Zanan e seus companheiros. E uma rede de caridade é para sustentar as famílias que precisam do nosso amor, precisam do nosso carinho e precisam dos nossos cuidados básicos. Mas nós só seremos uma rede se nós tivermos afeto entre nós. Então, nós precisamos o quê? Cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. E cuidar uns dos outros como? Telefonando, demonstrando amor, demonstrando carinho, realmente cuidando, realmente estando perto, mesmo que fisicamente isso não seja possível, mesmo que às vezes seja virtualmente, mas nos fazendo presentes de alguma forma. Então, o primeiro princípio do projeto é essa rede de caridade sendo sustentada por uma rede de afeto. O segundo princípio do projeto é cuidar de quem cuida. Esse já é um princípio muito discutido na área de psicologia da saúde. Nós sabemos que os cuidadores precisam de cuidado. E aí, nós precisamos cuidar dos sócios e aspirantes para que eles possam também continuar cuidando das nossas famílias e cuidando das nossas obras unidas que tanto precisam, principalmente neste momento. E aí, como fazer isso diante de tudo isso, né, diante de toda a impossibilidade, de todo o isolamento social que está sendo imposto a nós nesse momento pelos órgãos de saúde? Aí nós vamos buscar o quê? O terceiro princípio, que é o princípio baseado na frase, no pensamento de São Vicente de Paulo, o amor é inventivo ao infinito. Então, vamos nos reinventar, vamos inventar novas formas de cuidarmos uns dos outros e assim podermos cuidar melhor dos nossos assistidos. Então, esses são os 3 princípios do nosso projeto Rede de Afeto. Qual que é o objetivo, pessoal? O objetivo é abrir um canal de comunicação. A partir de hoje, nós estaremos abrindo um canal de comunicação através de um número de telefone, WhatsApp,
e através de um e-mail, que depois, ao final, a consórcia Tatiele vai deixar aí para todos, através desse número de telefone, desse canal de comunicação e deste e-mail, vocês poderão buscar assistência emocional, psicológica, de um grupo de psicólogos vicentinos. Nós começamos com uma equipe de 4 psicólogos, agora nós já temos uma equipe maior. Cada região do país, né, o nosso Conselho Nacional é dividido em 7 regiões, então cada região tem um representante, também psicólogo, e esses representantes estão começando os contatos com os presidentes de conselho metropolitanos, que, por sua vez, vão contactar os presidentes de conselho central, e a gente quer que isso chegue lá nas conferências, lá na base. Nós precisamos que isso chegue na base, que esse projeto chegue lá, para abrir esse canal de comunicação, e para que todos aqueles vicentinos que estão em condição de vulnerabilidade socioemocional, ou seja, que estão desenvolvendo, devido à solidão, ao isolamento, que estão desenvolvendo ansiedade, depressão, possam buscar um apoio de nós, profissionais de psicologia, tá? Como que vai funcionar, então, né? Então, nosso público-alvo são todos os vicentinos e aspirantes, e também diretorias e funcionários de Obras Unidas, tá? Como que essas pessoas terão esse apoio nosso, né? A princípio, nós vamos ter 4 linhas de ação no projeto, é um projeto bastante amplo, bastante ousado, mas nós sabemos também que é um projeto que vem de Deus, então nós temos certeza que teremos muita ajuda, estamos buscando mais psicólogos vicentinos. Se tiver algum psicólogo aí nos escutando, entre em contato conosco, nós precisamos de mais profissionais para colocarmos esse projeto adiante, porque 4 ações. Primeira, nós vamos trabalhar com o esquema de plantão psicológico. O que é o plantão psicológico? Já é uma modalidade muito bem fundamentada na psicologia, né, enquanto ciência. É uma modalidade que não é de psicoterapia. Um profissional de psicologia vai receber a solicitação, né, de um vicentino que está buscando ajuda, vai fazer contato com aquele vicentino, um horário para uma sessão com aquele psicólogo, uma sessão ou via Skype, ou via Zoom, ou via Google Meet, ou via WhatsApp, né, nós temos aí várias plataformas. O profissional e o vicentino que está procurando ajuda vão ali combinar como isso vai ser feito, o horário, e poderão ser realizadas de 3 a 5 sessões, porque muitas vezes a pessoa que está procurando, né, aquela ajuda psicológica, ela não tem necessariamente uma necessidade de um processo de psicoterapia, ela está precisando ali uma ajuda momentânea, pontual, para poder passar por este momento que nós estamos vivendo. Então, o psicólogo vai fazer esse trabalho que a gente chama de plantão psicológico, podendo realizar de 3 até 5 sessões com aquele vicentino. Se depois da 5ª sessão ainda houver necessidade, o profissional perceber que existe uma necessidade de continuidade no trabalho com aquele vicentino, então, nós vamos fazer encaminhamentos, e isso aí vai ser conversado entre o profissional e o vicentino. Se a situação, de alguma forma, foi contornada, houve um alívio ali daquele sofrimento psicológico, então ele passará a caminhar, né, sozinho, aí se precisar de novo, voltará, buscará ajuda novamente, e assim, então, nós vamos formando essa rede. Outra atividade, outra linha de trabalho do projeto será exatamente o apoio, reuniões de apoio emocional para profissionais e diretorias de Obras Unidas. Nós sabemos que o Covid-19, a maior população de risco, né, são o quê? São os idosos. E nós temos muitas Obras Unidas que estão passando dificuldades no Brasil, com medo de contágio, com medo de ter que fechar as portas e não poder continuar acolhendo os idosos, por falta de recursos financeiros, né, já que o país também já está, uma crise econômica também vem se iniciando, né, já está sendo aí vivida. Então, nós sabemos que o peso para aqueles que trabalham em Obras Unidas, seja por causa do Covid em si, ou seja por causa da crise econômica, também está muito grande. Então, nosso objetivo é também dar um sustento emocional para esses grupos, tá? E nós também vamos contar, gente, para os jovens que estão aí, os membros de comissão de jovens, nós também contaremos com o trabalho da Juventude Vicentina.
Existem muitos vicentinos que estão em situação de vulnerabilidade socioemocional. O que é isso? Estão com ansiedade, depressão, solidão, e que às vezes não têm acesso tão fácil à tecnologia, a uma rede social, a um WhatsApp. Então, qual vai ser o trabalho da Juventude Vicentina, né? Coordenado aí numa parceria do projeto, junto com a Comissão de Jovens do Nacional, da consórcia Denise, vai ser fazer um levantamento de quem são esses vicentinos no Brasil. Então, nós vamos precisar muito dos presidentes de conselhos metropolitanos, conselhos centrais e conselhos particulares, para fazer um grande cadastro destes vicentinos que estão em situação de isolamento, de que um dia para o outro deixaram de ter aquele contato social da conferência, o contato social da missa, das pastorais, do grupo de terceira idade, e que estão se sentindo sozinhos. E tendo o cadastro dessas pessoas, nós vamos ter duas ações. Nós vamos ter uma chuva de ligações de afeto feito pela Juventude Vicentina, que vão entrar em contato com esses idosos ou com esses adultos, né? Não são só idosos, para conversar, para rezar, para saber como eles estão. E também as nossas crianças de CCA vão se envolver. Nós temos uma ideia de, além da chuva de telefonemas, temos também uma chuva de afeto via carta. Quanto tempo, né, gente, a gente não manda carta? Então, nós sabemos que tem muitas crianças aí disponíveis para escrever cartinha, para poder fazer desenhos lindos, e alegrar a vida desses vicentinos. Então, esse projeto vai ter também a parceria das comissões de jovens e das conferências de crianças e adolescentes. Tudo isso para quê? Para poder chegarmos até aqueles vicentinos que estão em situação de vulnerabilidade social. Essa semana, o meu marido, Fernando, né, está aqui também nos assistindo, ele me disse uma coisa que me preocupou muito. Ele falou: Esther, eu tenho medo que tem conferência que não volte mais a se reunir. E eu fiquei pensando que ele tem razão. Tem muitas pessoas que às vezes vão se sentir tão sozinhas neste momento e que vão cair também o nível de motivação, para quando tudo isso passar, voltar para a missão. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, para que a motivação delas não diminui, pelo contrário, para que elas se sintam acolhidas e possam vir trabalhar com a gente, continuar o trabalho com a gente depois, né? E tudo isso eu vejo dentro da minha própria casa, né? Meu pai, Ladislau, que também está nos assistindo, da Conferência São Tarcísio de Barbacena, a minha mãe Terezinha, da Conferência São Marcos, eles também são do grupo de risco e também estão numa situação de isolamento social, e não é fácil para eles. Como não é fácil para eles, não é fácil para centenas de confrades e consórcias. Então, mais do que nunca é hora de nós estarmos juntos deles, né? E eu volto. Como vai ser aberto esse canal de comunicação? Esse canal de comunicação vai ser através do número de telefone, que vai ser colocado aí ao final. Nós também temos um e-mail. Depois também esse número, esses contatos serão passados, né, nas redes sociais, serão amplamente divulgados, e todos aqueles que tiverem necessidade, contem conosco. Nós temos hoje um grupo, já devemos estar aí pelo menos com 10 profissionais de psicologia, um grupo disponível para escutar, para apoiar, né? A gente está vendo aí já muitas perguntas chegando sobre depressão, sobre ansiedade, vamos responder aqui algumas agora, mas aquelas que nós não conseguimos responder, podem buscar o telefone da rede de afeto. Nós estamos aqui para isso, para poder disponibilizar o nosso dom, o nosso conhecimento enquanto profissionais, dom e conhecimento que vem de Deus, né? A ciência vem de Deus, nós estamos aqui para colocar o nosso dom, o nosso conhecimento de psicologia à disposição. Obrigada, consórcia Esther, por toda essa partilha, por tudo que você explanou sobre o projeto, né? E o que eu queria frisar com vocês é que vocês podem confiar nessa rede de afeto, podem confiar, são todos profissionais muito sérios, todos os psicólogos envolvidos neste projeto, eles têm licença para fazer atendimento online, isso é muito importante que as pessoas saibam. Eles vão utilizar o método mais seguro, o aplicativo mais seguro para fazer esses atendimentos.
vocês podem ficar extremamente confortáveis em acionar essa rede de cuidado. Eu queria convidar agora a Adriana, a Ada, para que voltem para a sala conosco, porque eu vou ler alguns comentários, vou fazer algumas perguntas. A Valesca Serpa, ela comentou o seguinte, que o projeto é muito bacana, porque ela garante que muitas pessoas estão ansiosas, com medo, e essas pessoas que estão ansiosas, elas estão assistindo a live. Vamos ver os outros comentários. Tivemos muitos, foi uma chuva de comentários. Helena Menezes Dávila, parabéns e muito obrigada pela mensagem, porque, na verdade, primeiro nós precisamos estar bem para depois ir ao encontro dos outros, uma vez que essa pandemia veio afetar a nossa saúde mental. Faz todo sentido, né? Como é que nós vamos cuidar dos nossos assistidos se nós não estivermos bem? O que nós vamos transmitir nas visitas que nós fazemos, se a gente não estiver bem? Maria José da Silva. Eu, o Luísio Jardel, da Conferência São José Operário de Goiânia, estamos participando e gostando muito. Obrigada, Maria Luísa. A Clélia, de Juiz de Fora, ela falou que ela nunca imaginou que ia passar por uma situação dessas na vida. Mas, né, que hoje ela está confortada, que pelo menos ela está no isolamento em casa, não está numa UTI, que seria muito mais triste. E que ela criou toda uma rotina, Ada. Você mesmo costuma muito falar isso, de levantar, tomar café, fazer uma oração, se cuidar. É muito importante. A Adriana também falou da rotina. E eu deixo até o meu testemunho pessoal, porque eu trabalho em home office há mais ou menos uns 11 anos. E eu tenho esse cuidado. Eu tenho o horário para levantar. As meninas estão até brincando aqui no WhatsApp, que eu gosto muito de maquiagem. Eu me maqueio para ficar em casa. Eu tenho esse hábito, porque isso me faz sentir bem. Alguém vai me ver? Não vai, mas eu estou bem. Eu estou bem com aquilo que eu estou vendo. Então, se esse é meu hábito, se ficar em casa é o meu trabalho, eu faço de tudo para que seja prazeroso, para que seja algo legal. E eu tenho essa rotina de levanto, tenho horário. E isso é importante para quem está em casa, ter rotina. E ela falou que criou isso também, a Clélia Costa. A Maria Vera Lúcia Domingos falou, né, que o período da pandemia, que as pessoas estão começando a ficar sem esperança. O que vocês têm para falar para ela? Quem vai responder sobre a falta de esperança? Esther, pode falar, Esther. Pode ser? Sim. Bom, quando a gente pensa, a esperança vem de onde? A esperança vem de objetivos. Quando a gente tem objetivos, a esperança, né, significa esperar por algo. Nós temos um objetivo e estamos esperando por alcançar aquele objetivo. A pandemia, com toda essa incerteza gerada, incerteza de saúde física, incerteza de voltar à vida social, incerteza socioeconômica, inclusive, acaba gerando, sim, né, como a Consórcia colocou, essa falta de esperança. É muito importante, neste momento, pensar em colocar objetivos possíveis, né, objetivos que sejam, como você colocou aí, de ficar bem em casa, objetivos que ajudem a manter viva essa motivação, manter viva essa esperança, esperar por algo bom que vai acontecer. Isso é um ponto. E o outro ponto, acho que a Adriana até tocou um pouco nisso, é a gente tomar muito cuidado com aquilo que nos tira a esperança, né? Com aquilo que é ruim, com aquilo que acaba nos colocando para baixo, que é a enxurrada de notícias ruins, né? Quanto mais a gente ficar ligado em notícias ruins, mais a gente para de boas. Então, acho que duas coisas são importantes aí, a Ada e a Adriana, se quiserem também colocar algo, mas eu penso muito nisso. Objetivos novos, já que talvez alguns antigos não são possíveis neste momento, objetivos novos e controlar muito acesso a notícias ruins, porque notícias ruins minam o nosso esperar por algo bom. Tudo vai passar, se Deus quiser, a gente não pode perder a esperança em momento algum. Adriana, pergunta para você, Clélia Costa, ela pediu umas dicas o que fazer para controlar a ansiedade. Você falou de respiração, tem algum exercício, algo que dê para a gente fazer na hora que vier essa sensação de desespero, para a gente conseguir controlar, voltar ao normal?
A respiração é uma dos principais pontos, né, para controlar a ansiedade. Né? Você fazer a respiração correta, porque a gente está ansioso e quer respirar, né? Também a gente precisa desacelerar. Então, a respiração, ela bem feita, ela vai te ajudar a desacelerar. Então, essa respiração bem profunda e lenta, né? Você puxa o ar pelo nariz, né? E solta também pelo nariz, né? Porque a via correta da respiração, então, assim, a gente precisa aprender a respirar pelo nariz, de forma bem quantas vezes você achar necessário. Então, é bom que pela manhã, quando você faz, puxa um dia para dormir e comece, planeje sua rotina do dia seguinte no dia anterior. Coloque num papel lá 5 coisas importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Você vai dar prioridade a essas 5 coisas. Você coloca por ordem de prioridade. Primeiro, segundo, terceiro, é o que você vai fazer no outro dia. Então, você já dorme, seu cérebro já trabalhando nesse sentido. Né? E quando você acorda, da respiração, você se tranquiliza e você vai seguir a sua rotina ali. Ó. Tudo que você conseguir fazer no dia, você vai lá e risca naquele papelzinho. Chegando no final do dia, você vê que você concluiu, você vai sentir, poxa, meu dia foi produtivo, eu fiz muita coisa. Porque quando você não se programa, você acaba tendo um monte de coisa para fazer, você não faz nada, quando chega no final do dia você está irritado, né, frustrado porque você não fez nada, que tinha tanta coisa para fazer. Então, isso deixa você ansioso. Então, assim, uma dica que eu deixo, além da respiração, é também essa relação de prioridades, organizar a sua rotina. Casa tem algumas armadilhas, né, Adriana? Por exemplo, você pode ficar tentado no horário de trabalho, no horário que você tem que desenvolver alguma atividade, a ligar Netflix, a fazer algo que não seja, né, da sua rotina. Então, a gente tem que tentar driblar essas armadilhas que a casa tem. Exatamente. Vamos com uma pergunta do confrade Márcio, coordenador nacional do DENOR. Com o isolamento social, devido às medidas de precaução ao coronavírus, nós, vicentinos, estamos sem as reuniões presenciais. E com o passar dos dias, percebemos o despertar da ansiedade de diferentes maneiras. O que fazer quando esse tipo de angústia acontecer? Iada. Pode ir, Adriana. É melhor você tirar o microfone, tirar o fone de ouvido. É. Que aí vai diminuir o eco. Pode responder que está dentro da sua fala. Então, eu não ouço vocês. A gente tinha Fórum Nacional da Juventude, e tudo isso foi paralisado. Isso dá uma angústia. Como que nós vamos driblar? O que fazer para driblar essa angústia? Então, deixa eu responder aqui enquanto a Adriana responde aí. Uma das coisas importantes para a gente tentar trabalhar a angústia que nós estamos sentindo é reconhecer a manifestação psíquica que está desenvolvendo na gente. Então, se eu consigo reconhecer que esse determinado momento está gerando em mim mais ansiedade, mais angústia, é momento de buscar apoio com um profissional da saúde mental. Né? E aí, se isso começa a ficar de uma forma que me paralisa e que me impede, que eu acho que foi um pouco dessa pergunta, é a perspectiva da pessoa, quando retomar as atividades, tem pessoas, por exemplo, que vão no supermercado, se alguém encosta a mão no braço, esbarra, a pessoa já entra em pânico. Eu conheço pessoas muito próximas que vivem essa situação. Está errado? Não, porque isso está incomodando e a pessoa entende que ali o vírus pode estar vindo para perto dela, e se ela colocar a mão naquele lugar, naquela roupa, pode ser que ela vai se sentir contaminada. Então, a gente precisa começar a trabalhar, e por isso que o trabalho da saúde mental ele é importante. Por quê? Porque no processo do plantão psicológico, né, na psicoterapia, a pessoa terá a oportunidade, junto com o psicólogo, de trabalhar essas questões e começar a ter a compreensão. Se aquilo ali começa a me impedir, me prejudicar de realizar as minhas atividades, significa que eu posso buscar ajuda com o outro. Né? Então, nós estamos aqui nesse momento para poder despertar em você situações que, às vezes, a gente percebe que elas estão acontecendo, mas eu não sei onde buscar ajuda, eu não sei como fazer. Então, podem entrar em contato conosco,
o que não pode acontecer é isso se tornar patológico. E aí eu aproveito um pouco o momento dessa fala para dizer que o nosso projeto ele está chegando, gente, inclusive com a contribuição de uma psiquiatra. Né? Olha que interessante. Nós já temos uma psiquiatra, ela mora na região de Juiz de Fora, e como está liberado também o atendimento psiquiátrico online, né? Ela está vinculada a esse tipo de trabalho, da mesma forma que nós, psicólogos, já temos cadastrados no Conselho Regional de Psicologia, que é o vínculo imediato com o Conselho Federal. A psiquiatria também tem autorização para fazer o atendimento online, e nós vamos direcionar casos de pessoas que a gente, nesse plantão, perceber que a pessoa está precisando do atendimento do psiquiatra, né, que pode ser que a pessoa precise de um atendimento do psiquiatra, nós já temos um profissional para direcionar. E aí eu vou aproveitar e ampliar um pouco mais, né, de repente a pessoa fala, eu percebi que eu estou ficando extremamente ansioso. Eu estou comendo demais, né? Tem hora que a gente vê muitas pessoas postando alimentação em excesso, o horário indisciplinado de realizar uma alimentação também, isso é um problema que a pandemia pode estar trazendo para a pessoa, e aí a pessoa costuma brincar, eu prefiro ficar de pijama, porque minha roupa, ela não está servindo, né? E aí não serve por quê? Porque às vezes ela ganhou peso, ela perdeu peso. Então, de repente, nós podemos precisar também de uma orientação nutricional. E aí é uma disciplina que nós precisamos de ir mantendo, mas é aquilo que eu falei no início. Eu não tenho como buscar enquadrar todas as pessoas na mesma receita. E aí, o projeto, ele vem, né, nosso cuidado com vocês, com frades, consórcios, colaboradores, aspirantes, é no sentido de que cada pessoa, quando procurar um profissional da saúde mental, né, um psicólogo, ele está sendo tratado como único, porque a gente não tem como colocar em padrões. A mídia, ela faz muito isso conosco. Ela solta um estilo de roupa e acha que aquela roupa ela vai servir para todas as pessoas. Eu vou, experimento, a roupa não fica bem, mas eu acho que para poder manter dentro do que a mídia está impondo, eu preciso de usar aquele estilo de roupa. E a pessoa, às vezes, ela vai criar uma angústia, ela cria um mal-estar com ela entra num quadro de tristeza. Por quê? Porque ela tentou vestir uma roupa que não se enquadrou. Então, o processo da escuta psicológica, que é essa nossa proposta do Rede de Afeto, é a partir do momento que eu escuto a pessoa, eu vou conseguir dar para ela feedbacks a partir do que ela traz. Né? Nós não temos uma bola de cristal. Ótimo, excelente, consociada. Nós estamos aproximando de 1h30 de live. Eu vou fazer as 2 últimas perguntas para a gente poder encerrar, né? Porque as pessoas já devem estar um pouco cansadas de ver a nossa cara aqui. Consórcio Esther, essa pergunta vai para você, do confrade Jair Calça. Você tinha dito para as pessoas tomarem cuidado com o excesso de informações negativas, e eu acho que ele não entendeu muito bem o seu posicionamento. O que ele queria saber é o seguinte, nós devemos nos distanciar das informações e a realidade de nossos irmãos que sofrem? Não, de forma alguma, né? Excesso, tudo em excesso é ruim, né? Quando nós falamos, por exemplo, da rotina, né? É importante nós mantermos uma rotina neste momento, mas não pode ser uma rotina excessivamente rígida, porque senão também vai fazer mal, né? A mesma coisa, acesso à informação, inclusive, para lidar com o Covid, precisamos da informação, né? A melhor forma de lidar com esse vírus é nos informando. E a melhor forma de estarmos junto às famílias assistidas é buscando informações sobre elas, né? E aí, quando eu falo assistidas, amplitude de todos que estão sofrendo. Mas, quando isso é feito de forma excessiva, e aí, infelizmente, quando nós estamos em casa, Tatiele, como você falou antes, né? A gente tende a ficar mais ligado nas informações, nas notícias, isso pode, e aí cada pessoa lida de uma forma, não tem aqui uma receita de bolo, assista 10 minutos de jornal, não tem isso, tem gente que vai assistir 1 hora e vai ficar bem, tem gente que vai viver 5 minutos e vai ficar muito mal, então cada um tem que fazer uma autoavaliação, e aí precisa muito do autoconhecimento para isso, né? Eu tenho que me avaliar e ver qual é o impacto daquele nível de informação, daquele tanto de informação sobre mim, né? Tem pessoas que dão conta de filtrar, né? Dão conta de ver uma notícia e filtrar e falar, tá bom, a gente precisa fazer algo, aquelas pessoas estão sofrendo, mas eu consigo separar isso. Tem gente que vai e sofre junto, sabe? Então,
quando a gente fala de excesso, inclusive o que é excesso é diferente para cada um, tá, confrade? Então, é muito importante avaliar para você, para as pessoas ao seu redor, o quanto a informação, até que ponto a informação pode ser boa para vocês, e no momento em que perceber que essas informações estão tirando a esperança, estão começando a dar aquelas sensações de ansiedade que a Adriana descreveu muito bem, né? Eu tenho escutado relatos de pessoas que dizem assim, eu começo a ver jornal, me dá taquicardia. Então, sinal vermelho. Será que está fazendo bem? Né? Tem pessoas que falam, não, eu vi o jornal, tranquilo, isso não me faz mal. Então, é nesse sentido, sabe? É avaliar o quanto essas informações estão te fazendo bem ou não, tá bom? Por quê? Porque tudo em excesso. Rotina, comida, tudo em excesso, bebida, tudo em excesso pode fazer mal, inclusive excesso de informação. Tatiele, está desligado. Eu tinha comentado que acho que ficou bem esclarecido, acho que o confrade Jair Calça vai ficar feliz com a resposta. Vamos para a última pergunta agora, é de Carlos Diana Menezes. Esse projeto se estende também aos familiares de vicentinos ou será exclusivo para confrades, consórcios, aspirantes e funcionários de Obras Unidas? Vamos ter ampliação do projeto? Como é que vai ser? O que vocês pensam? Vocês ainda não tinham pensado nessa possibilidade? Nós ainda não tínhamos pensado nessa possibilidade, mas não vamos descartar. Então, assim, a gente vai acolher essa demanda, claro, que se a pessoa chegar, nós não temos como excluir. Então, fica como uma sugestão, porque é o cuidado quando a gente fala, né? A pessoa vai para a conferência, nós acabamos cuidando também da família. Então, essa é uma boa sugestão. Que ótimo ter surgido essa sugestão nesse momento, porque nós, enquanto equipe gestora, nós não pensamos nessa perspectiva, né? E pode ser que um familiar, ele venha apresentar essa manifestação, essa necessidade, e a gente não vai dizer que não vai acolher, né? Claro que nós vamos acolher. Ô, Tatiele, eu só queria fazer uma colocação, que eu não sei se está fazendo parte da pergunta, mas o Márcio, ele falou a respeito dos idosos, dos lares, como que a gente pode fazer. Essa você ia falar? Não, essa não. Tá, porque eu dei uma lida aqui, e aí ele falou da situação dos idosos, que estão os residentes dos lares, nesse momento que foi interrompidas as visitas, quais são as sugestões? Ontem eu achei muito interessante uma iniciativa na região do metropolitano de Maringá, não tenho certeza, foi na cidade de Maringá, ou Moarama, ou outra região no metropolitano, onde eles fizeram uma exposição de fotos, de desenhos no lar, já que os idosos não podiam sair para poder visitar um museu, visitar a rua, a praça, eles levaram aquela exposição para dentro. Então, fizeram um varal de desenhos, né, para poder colocar ali. E aí vai da criatividade de cada um. O mais importante é que a equipe interna desta instituição de longa permanência tenha essa percepção da mudança do padrão de comportamento do idoso, né? Então, por isso que essa proposta nossa de reunir com os colaboradores das unidades é porque, às vezes, Moarama, que foi a cidade que fez isso, eles podem estar tão submersos ali naquele problema que não tenham a percepção de acompanhar a mudança da situação emocional daquele interno, daquele residente. Então, o trabalho com a equipe é nesse sentido, a gente vai buscar de acordo com cada realidade, né? Fazendo, talvez, um programa de televisão, alguma coisa que a gente consegue conectar, uma videochamada, e aí vai ser de acordo com cada realidade. Adriana, se quiser complementar, por favor. Não era exatamente essa questão da videochamada, né? Porque o idoso, ele normalmente tem as visitas fixas, né? Normalmente são as mesmas pessoas que vão, né? Não existe aquele leque, a gente não vai se enganar com isso. Deveria, mas infelizmente a gente sabe que são aquelas pessoas fixas. Então, assim, a equipe do lar pode estar mantendo essas visitas de forma virtual, né? Fazendo uma chamada de vídeo para que esse idoso possa ter o contato com o familiar, já que não pode fisicamente, né? E criando, reinventando mesmo, né? Outras coisas, porque tem aquelas revistinhas que a gente compra para as crianças que está tudo em casa, para pintar, né? Usar a pintura. Então, descobrir qual é a aptidão daquele idoso, para poder ir estimulando, né? E ocupando esse tempo ocioso.
Ontem, inclusive, foi o Dia do Meio Ambiente, e eu vi uma postagem do lar de Bauru, eu não estou lembrando o nome do lar, mas eles levaram os idosos para um almoço no jardim, né? Foi lindo, assim, a forma que eles cuidaram, eu vi isso numa rede social. Então, levaram os idosos para o jardim para poder comemorar o Dia do Meio Ambiente, né? Cada um tinha seu distanciamento pedido pelas condições sanitárias. Eles estavam sentados numa mesa e receberam a refeição ali naquele lugar. Então, assim, imagina, fazer um almoço no jardim, né? Claro que dá trabalho de levar a mesa, levar os idosos, alguns em cadeira de rodas, outros com dificuldade de locomoção, mas nós precisamos de usar do que São Vicente deixou, né? De ser inventiva ao infinito. Exatamente, Ada, é isso que eu estava pensando. Aí mostra essa reinvenção, né? Uma consórcia colocou aí de uma situação onde parece que na área dela as redes sociais pararam com o início da pandemia, as pessoas estão muito isoladas. E aí eu queria dizer isso para essa consórcia, né? É isso, as pessoas precisam se reinventar neste momento. E às vezes está cada um no seu espaço querendo isso, está faltando só iniciativa. Então, eu queria dizer isso para essa consórcia, né? Talvez comece você tomando iniciativa nas redes sociais aí do Conselho Central ao qual você pertence. É uma forma que você também está incentivando aí esse afeto e essa reinvenção do amor neste momento. Eu gostaria de agradecer a Ada, Adriana, Esther e todos vocês que ficaram nessa tarde deliciosa. Foi muito bom estar aqui. Como nós estamos sem reunião, né? Esses momentos parece que possibilitam esse encontro. A gente está em família, porque quando a gente está perto de Vicentino é assim. É como se a gente estivesse em família. Gostaria de agradecer cada uma de vocês, a cada um dos profissionais envolvidos nesse projeto maravilhoso que é o Rede de Afeto. A gente tem certeza que vai ser extremamente importante para todos os nossos confrades, consórcios, aspirantes e todos os moradores e todos os funcionários das nossas obras unidas. A gente tem certeza que vai dar muito resultado. E é uma demonstração de caridade para conosco, né? Vicentino cuidando de Vicentino. Isso é sensacional. Obrigada mesmo, de coração. E a gente convida agora, para encerrar essa tarde, o confrade Christian, que vai fazer as orações finais. Espero que todos vocês tenham gostado e aproveitado desse momento, assim como nós gostamos de fazê-lo. Confrade Christian? Obrigado, Tatiele. Obrigado, meninas. Agradeço imensamente a equipe de trabalho para esse projeto tão lindo, né? Quando foi idealizado, a Ada veio conversar comigo desse sentimento da Esther, convocou aí outros profissionais, a Deise, o Orlando, a Adriana, e aí essa rede já foi aumentando. Então, meu carinho e gratidão por vocês terem aceitado esse desafio, e acredito de fato que vai fazer uma grande diferença na vida dos vicentinos e, por consequência, na vida dos pobres. E dizer para vocês que esses atendimentos, eles serão sigilosos, será mantido o sigilo. Então, fiquem tranquilos, podem fazer no telefone que foi colocado aí para vocês, também pelo e-mail, que a ética profissional, ela vai acontecer, porque nós estamos falando de um grupo muito profissional de vicentinos que está trabalhando aí nessa rede de afeto. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos encerrar essa live tão gratificante com as orações finais da Sociedade São Vicente de Paulo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, rogai por nós. Oremos, Clementíssimo Jesus, que suscitastes na vossa igreja a pessoa de São Vicente de Paulo, um apóstolo da vossa ardente caridade. Inspirai em vossos servos esse mesmo ardor, para que por vosso amor deem com a mais boa vontade aos pobres o que possuem, e mais ainda se deem a si mesmos.
Vós, que com Deus Pai viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos benfeitores da Sociedade de São Vicente de Paulo. Dignai-vos, piedosíssimo Jesus, concedei a vossa graça aos benfeitores dos pobres, vós que fizestes promessas aos que praticassem vosso nome, obras de misericórdia, 100 por um e o reino do céu. Amém. Oremos a Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos à Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades nos dirigimos, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Oremos pelos falecidos da Sociedade de São Vicente de Paulo e, de forma especial, por todos aqueles falecidos pelo Covid. Pela misericórdia de Deus, as almas dos fiéis falecidos descansem em paz. Amém. Vamos rezar as 3 Ave-Marias e a minha gratidão pela participação de cada um de vocês. Divulgue esse projeto, porque eu tenho certeza que fará a diferença na vida dos vicentinos, dos seus colaboradores e, por consequência, dos pobres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Um grande abraço, uma boa noite para cada um de vocês e até a próxima live, se Deus quiser. Obrigado a todos pela participação.